Olá pessoal, tudo bem, gente? Tranquilos? Tudo tranquilão? Galera, vamos lá, pega a tua apostila 2, tá? A gente vai trabalhar agora aqui com a parte de Reino Monera, tá? Então já pega a tua apostila aí, por gentileza. Vamos iniciar aqui a nossa aula, tá bom? Reino Monera. Bom, galera, vocês já estão acompanhando aí, né? Reino Monera. Quando a gente fala em Reino Monera, a primeira coisa que você tem que colocar já em mente aí, pessoal, do Reino Monera, é que todo indivíduo do Reino Monera, todo, sem nenhuma exceção, olha lá, é um indivíduo procarionte, correto? Lembrando, apostila 2, página 23. Professor, qual que é a diferença entre procarionte e eucarionte? Gente, simples, né? Até a própria palavra aqui já te dá uma ideia, né? Procarionte. Cário vem de carioteca. Carioteca é membrana nuclear. Os procariontes são aqueles que não têm a carioteca, ou seja, não têm a membrana para proteger o material genético. Ao contrário dos seres eucariontes, que são aqueles com carioteca, ou seja, são aqueles que apresentam a membraninha para proteger o DNA, correto? E aí, tem alguma diferença entre um e outro quando você fala em procarionte e eucarionte? Tem. Se você pegar a primeira célula, que eu vou chamar aqui de célula A, você pode perceber que ela não tem a membraninha que protege o DNA. Então significa que o DNA, dá uma olhada, ele fica todo disperso no citoplasma. Então o material genético é desorganizado. Então, galera, nós estamos falando aqui de quem? Nós estamos falando aqui dos moneras. Os moneras são quem? Bactérias, cianobactérias, correto? Micoplasma, que não tem parede celular. São as arqueias, também chamadas de bactérias primitivas. E quando você fala em eucariontes, e aí, qual é o exemplo que a gente coloca? Olha lá, os demais reinos. Lembra? Quais são os demais reinos? Protista, hoje chamado de protoctista, fungi, né, planté, que é o reino das plantas, e animalia, que é o reino dos animais. Então, o procarionte não tem carioteca e o eucarionte é exatamente aquele que possui carioteca, correto? Bem simples, bem fácil. Tá ok, pessoal? Bem sossegado. Bom, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é puramente reino Monera. Se é puramente reino Monera, eu vou falar de 4 indivíduos: bactérias, arqueias, que são bactérias primitivas, cianobactérias, também chamada de algas azuis, algas cianofícias, e micoplasmas, certo? Procarionte não tem carioteca, material genético desorganizado. Eucarionte tem carioteca, material genético organizado. Olha aí, galera, ó. O que você está vendo aqui, ó, nessa célula, né, em verdinho aqui, ó, é a membrana nuclear, é a carioteca, certo? Então ela apresenta membrana nuclear, material genético organizado. Bom, galera, características gerais dos procariontes. Eu estou na página 23, tá? Você está vendo aqui uma imagem de uma bactéria, tá? É uma bactéria simples, você pode ver que ela tem aqui a membrana esquelética. A membrana esquelética é aquilo que nós chamamos de, vamos lembrar? Parede celular. Inclusive, a parede celular das bactérias é rica em peptídeo glicano, lembra? Proteínas e carboidratos. Ela tem uma segunda membrana, que é a membrana plasmática. Ela tem a parte líquida da célula, que é hialoplasma. Então, cuidado. Ô, professor, não deveria ser citoplasma? Cuidado, o que é citoplasma? Hialoplasma mais as organelas. Então, se eu pegar o hialoplasma mais as organelas, eu tenho citoplasma. Como aqui eu estou falando só de parte líquida, hialoplasma, certo? Ela apresenta a cromatina, para quem não lembra, é o DNA, daqui a pouco a gente vai falar disso, o DNA, inclusive, da bactéria é circular, certo? E o nosso DNA, ele é linear. E ribossomos, certo? A única organela que você vai encontrar nas células procariontes é essa, é o ribossomo. A organela atua na síntese proteica. Então, basicamente, o que uma bactéria tem? Ela tem parede celular, ela tem membrana plasmática, ela tem ribossomo, ela tem cromatina, que é o DNA circular. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouquinho que a região onde o DNA da bactéria você chama de nucleoide, tá? Esse é o nome. Então, galera, olha lá, as características da página 23 lá em cima. São todas autótrofas, é isso? Não, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Tanto que a autótrofa tem 2 maneiras de ser autótrofa. Existe bactéria fotossintetizante e existe bactéria quimiosintetizante, como é o caso das cianobactérias. Lembra? Né? Quando eu dei aula do ciclo do nitrogênio, eu falei da amônia que é transformada em nitrito pela bactéria nitrosomona, nitrito em nitrato pela bactéria nitrobacter, correto? Então essas bactérias, tá, são chamadas de bactérias quimiosintetizantes. E as heterótrofas, professor, dá um exemplo de uma heterótrofa. Heterótrofa pode ser, por exemplo, olha lá, ó, as bactérias parasitas, correto? Essas são heterótrofas. Podem ser aeróbia, precisar de oxigênio para sobreviver, ou anaeróbia, não precisar de oxigênio para sobreviver, como é o caso, por exemplo, das bactérias decompositoras ou até mesmo fermentadoras, lembra?
que faz fermentação lática, fabricar queijo, fermentação acética, fabricar vinagre. Procariontes, passa o marca-texto, não possuem carioteca, não tem a membrana para proteger o material genético. Então, nesse caso, o material genético é desorganizado. Pega o marca-texto e grifa isso aqui, ó. Não possuem estonas. Professor, o que é estona? Grifa a palavra estona, joga uma flechinha para baixo e marca lá. Proteínas nucleares, né? Ou proteínas cromossômicas. Então, galera, por exemplo, nós, eucariotes, nós temos estonas. As nossas estonas são proteínas encontradas no cromossomo, que fica dentro do núcleo, correto? Então, quem é que tem estona? Apenas seres eucariotes. Quem não tem estona? Seres procariotes. Beleza? Não esqueçam disso. Bom, então eu dividi a aula assim. A gente vai falar primeiro das arqueias, bactérias primitivas, depois vamos falar das bactérias, das cianobactérias e micoplasma, tá ok? Iniciando com as arqueias. Estou na página 23 da apostila 2. Gente, arqueias, ou arqueobactéria, falei dela para vocês quando eu dei aula da origem da vida, lembra? As arqueias ou arqueobactérias, bactérias primitivas, são também conhecidas como bactérias primitivas extremófilas. Podem ver em lugares ricos em metano, ou lugares extremamente salgados, aí são bactérias halófilas. Em ambientes extremamente ácidos e quentes, são as bactérias termófilas, correto? Então, ó, aí na tua página 23, eu até coloquei assim, lê lá comigo. Ó. As arqueias podem habitar lagos de água quente e ácida, lagos salgados, tubos digestórios de animais, né? Lembra? Ruminantes? Boi, lhama, dromedário, camelo, correto? Possui parede celular composta de proteínas, glicoproteínas e polissacarídeos. Beleza? Polissacarídeos são carboidratos. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma fenda vulcânica. Temperatura que oscila de 60 a 80 graus Celsius, por exemplo. Aqui é riquíssimo em bactérias primitivas, né? Chamadas arqueias ou arqueobactérias. Então, vamos lá. Os 3 tipos de arqueias, eu até coloquei para você na apostila. Primeiro você tem as metanogênicas, que são aquelas que vivem em ambiente rico em metano. Lembra? CH4? Seria onde? Vou até colocar aqui para você. Ó. Pode colocar na tua apostila aí. Ó. Pântanos, né? São em pântanos. Você também encontra no sistema digestório, tá? De quem? De ruminantes. Até mesmo no sistema digestório de cupins, certo? São bactérias metanogênicas, bactérias primitivas mecanogênicas. Aí são as bactérias extremófilas, né? Primitivas extremófilas, arqueias. Halófilas extremas é ambiente extremamente salgado. Extremamente salgado. Correto? Então, ó, vai até na sua apostila e já coloca lá, ó, né? Extremamente salgados. Então, um exemplo é uma bactéria chamada de Micrococcus. Tem uma bactéria conhecida, bactéria primitiva, cuidado, chamada de Micrococcus, né, arqueias, que são encontradas em ambientes extremamente salgados. Agora, termófilas extremas, né, elas podem variar de temperatura, ambiente de temperatura de 60 graus Celsius até 80 graus Celsius. Fendas vulcânicas, por exemplo, tá? Tem uma bactéria chamada de sulfulobos. Sulfulobos. Bactérias que vivem em fendas vulcânicas. Essas são bactérias primitivas, arqueias, termófilas extremas. Então, essas são as arqueias. Inclusive, acredita-se, pela teoria, pela hipótese autotrófica, que o primeiro ser vivo fazia quimiossíntese, lembra? Provavelmente era muito semelhante às arqueias, ou também chamada de arcobactérias. Bactérias primitivas. Aí, galera, chegamos nas bactérias agora, nas eubactérias. Essa imagem aqui é a mesma que está na sua apostila. Vamos dar um nome para cada item? Então, vamos lá. O número 1 está na cara, né? É o famoso flagelo. Queria até que você colocasse na frente do flagelo, tá? A proteína que você encontra em abundância no flagelo. Olha lá, ó, é a proteína flagelina. Então, o flagelo das bactérias são ricos em proteínas flagelina. Nem toda bactéria tem flagelo, toma cuidado. Olha o 2, gente. O 2 são essas organelas escuras aqui dentro, ó, chamadas de ribossomos. Já vou até adiantar uma coisa, daqui a pouco eu vou falar para você. Quando você fala em unidade de medida para ribossomo, tá, existe a unidade, né, que a gente chama de densidade de sedimentação. A densidade de sedimentação é assim, quando você falar em seres procariontes, os ribossomos dos procariontes são 70S. Professor, o que é esse S mesmo? Bom, o S, pessoal, é uma unidade de medida, certo? É uma unidade de medida. Então, essa unidade de medida, tá, ela representa o gradiente em sacarose. Por exemplo, o ribossomo ele tem uma densidade, certo?
Então, essa densidade de sedimentação é conhecido como S. S vem do início da palavra sacarose. Então, se eu pegar o ribossomo e adicionar ele em uma solução de sacarose, tá? Ele tem uma densidade de 70S. Diferente dos eucariontes. O nosso ribossomo, tá? Ele tem a unidade de medida 80S, tá ok? 80S. Bom, professor, quem que é 70S? Tá? Se quiser até colocar no rodapé. 70S, tá? São os procariontes, mitocôndrias e cloroplastos. Plastos. Então, se eu pegar uma mitocôndria e pegar um plasto, o ribossomo que eles apresentam também são 70S. Agora, se eu pegar eucariontes, protozoários, fungos, vegetais, animais, certo? A unidade de sedimentação é 80S. Eu coloquei isso mais assim, mas já estou adiantando. O 3 é o DNA circular, que fica numa região chamada nucleoide. Ah, professor, você quer dizer núcleo? Não, 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 não. O que é núcleo? Núcleo é carioteca mais DNA. Se tiver carioteca mais DNA, é núcleo. Agora, se for só o DNA que está disperso no hialoplasma, como você está vendo aqui, você chama de nucleoide. Certo? E lembrando que o DNA da bactéria é circular. O 4, olha o 4, gente, é uma invaginação. Dá para perceber que ele está invaginando. Essa invaginação chama-se mesossomo. Anota mesossomo, vai no rodapé da tua apostila e coloca lá. Mesossomo, tá? É uma invaginação da membrana plasmática responsável por produzir enzimas respiratórias. Então, o que é o mesossomo? É uma invaginação da membrana plasmática responsável, tá, pela produção de enzimas respiratórias. Lembrando que bactéria não tem mitocôndria, lembra? O 5 é uma membrana lipoproteica, a famosa membrana plasmática, que também é chamada de plasmalema. O 6 é a parede celular. A parede celular da bactéria é rica em peptídeo glicano, olha o nome, ó, peptídeo glicano, tudo junto, proteínas e polissacarídeos, carboidratos. E o 7 é a cápsula. A cápsula é uma terceira membrana. Nem toda bactéria tem essa cápsula. Quem tem essa cápsula é chamada de gram-negativa. Daqui a pouco eu vou falar para você o que é gram-positivo e o que é bactéria gram-negativa. Tá ok? Bom, pega a sua apostila então. Vai lá, todo mundo na página 23. Apresenta a parede celular rica em peptídeo glicano, acabei de falar. Apresenta apenas ribossomos, né, presença no hialoplasma, 70S nos procariontes e 80S nos eucariontes. Apresenta a molécula circular de DNA, localizada numa região chamada nucleoide, que ali no desenho é o número 3. Possuem plasmídeos ou episomas. É isso aqui, galera, ó. Dá uma olhada. Quando você pega a bactéria, ele tem esses fragmentos de DNA. Vocês estão vendo aqui? Cada fragmentozinho desse de DNA, a gente chama de, ó o nome, plasmídeo, ou também chamado de episoma. É um fragmento de DNA, você pode até anotar aí, ó, é um fragmento de DNA. Esse fragmento de DNA confere resistência para a bactéria. A bactéria que tem plasmídio é chamada de F positivo. A bactéria que não tem plasmídio é chamada de F negativo. Vocês vão ver daqui a pouco na reprodução. F positivo, esse F vem da palavra fertilidade. Então, quando uma bactéria doa um plasmídio para outro, quem doa, certo? É bactéria F positivo. Quem recebe é F negativo. O F positivo é como se fosse uma bactéria, entre aspas, macho. O F negativo é como se fosse uma bactéria, né, entre aspas, fêmea. Não anota, ali na frente você vai anotar. Algumas bactérias têm flagelo, já te falei, rico na proteína flagelina, e algumas bactérias apresentam cápsula. Nem todas têm essa imagem 7 que você está vendo. Essa imagem 7 cápsula é só na bactéria chamada gram, G-R-A-M, gram negativa. Daqui a pouco eu vou falar o que é isso. Beleza? Virando a tua folha, isso aqui é muito massa, gente. Isso aqui é fácil demais. Isso aqui você aprendeu na sua sexta série do ensino fundamental. Lembra? O professor te ensinando lá, cocos, diplococos, streptococos. É isso. Então vai ter exercício que vai só falar e vai ter exercício que pode até te dar um nome, a imagem e pedir um nome. O 1 você chama de forma colonial do tipo, como é que é? Alguém lembra? 2 segundos aí para pensar. Lembrou? Coccus, né? O 2 é diplococos, certo? 3 é uma fileira de cocos chamada streptococcus. O 4 é em forma de vírgula, que é o vibrião, né, o famoso vibrião conhecido, é o vibrião colérico, que causa um desarranjo intestinal chamado cólera. 5, né, estafilococcus, que é um grupo de cocos. 6 é em forma de bastão, então é o bacilo, pode ver que o 6 não tem nenhum flagelo. 7 é em forma de espiral, você pode chamar de espirilo ou espiroqueta, né, espirilo no caso. O 8 você tem, olha lá, ó, olha para o 8.
4 cocos na frente e 4 cocos atrás. São 8. Ou você chama de tétrade, ou você chama de sarcina. E o 9 também é um bacilo. A diferença do 9 para o 6 é que o 6 não tem flagelo e o 9 tem. Então o 9 é um bacilo flagelado. Então, galera, olha lá. Cocos, diplococos, streptococcus, vibrião, estafilococcus, bacilo, né, sem flagelo, espirilo, sarcina ou tétrade e bacilo flagelado. Formas coloniais bacterianas. Tá ok? Gente, esse esqueminha, ele tá na página 24 para você. Esse esqueminha é o seguinte, ó. Existem dois tipos de bactéria, ou ela é autotrófica ou é heterotrófica. A autotrófica pode ser de duas maneiras, ou fazendo fotossíntese, né? Até 40% do oxigênio do planeta é realizada por fotossíntese, feita por fotossíntese pelas bactérias marinhas, por exemplo. As quimiosintetizantes são as conhecidas bactérias nitrificantes, lembra? Quando a gente estudou o ciclo do nitrogênio? Nitrosomona, nitrobacter. As heterótrofas, né, ao todo, olha lá, são 4. Elas são as respiradoras anaeróbias facultativas, então são bactérias que vivem na ausência de oxigênio facultativamente, quer dizer que ela pode viver na presença. Ela pode ser respiratória anaeróbia obrigatória, viver em lugares onde não tem oxigênio obrigatoriamente, ou então as bactérias podem ser heterótrofas aeróbicas, ou até mesmo heterótrofas fermentadoras. Aí é onde entram as bactérias saprofágicas ou bactérias decompositoras. Vamos contar então quantas bactérias existem? Vamos lá. Vem comigo, olha para mim. Autotrófica, fotossintetizante. Autotrófica, quimiosintetizante. Certo? Heterótrofa, respiradora anaeróbia facultativa. Respiradora anaeróbia obrigatória. Respiratória ou aeróbica. E as fermentadoras. Tá ok? Tranquilos? É só você copiar esse esquema que está na tua apostila. Aí, pessoal, chegamos nas formas de resistência. Isso aqui é muito interessante. A forma de resistência, olha lá, são os chamados endósporos. O que é o endósporo? O endósporo é uma forma de resistência. Por exemplo, tem algumas bactérias que, quando elas estão em ambientes inóspitos, como solo, como, por exemplo, caco de vidro, metal, elas vão perdendo a água da sua célula, né, do seu corpo celular, e vai desidratando, até formar um envoltório, certo? Que protege o DNA. Esse envoltório, que está escrito endósporo maduro, é a forma de resistência de certas bactérias. Tem bactérias que vivem em ambientes inóspitos. Exemplo, bactéria que causa o botulismo, que causa o tétano, gangrena gasosa, uma doença pulmonar chamada antrax. São bactérias que apresentam endósporos, que são formas de resistência. Então, galera, põe lá para mim. Endósporos bacterianos. Sob certas condições ambientais, como a falta de nutrientes essenciais, ou até mesmo de água, coloca lá, água. Algumas espécies de bactérias, destacadamente as do gênero Clostridium e Bacillus, formam estruturas denominadas endósporos. Grifa endósporo. O endósporo resulta da desidratação. Escreve a palavra lá. Desidratação da célula bacteriana e da formação de uma parede grossa resistente. Bem resistente. Em torno do citoplasma desidratado. Nessas condições, o endósporo é capaz de permanecer anos com atividade metabólica, grifa lá, totalmente suspensa, resistindo a calor intenso, falta de água e ação de substâncias que normalmente, olha lá, eliminariam os micro-organismos. Gente, você está um desenho na apostila e eu coloquei aqui, né, as bactérias. Olha lá, Bacillus anthracis, grifa para mim e põe o nome da doença, né, que a gente vai estudar na aula de parasitologia, na apostila 3, é o anthrax, tá? Anthrax pulmonar, por exemplo. Aí nós temos o Bacillus thuringiensis, você pode colocar assim, ó, combate pragas, certo? Combate pragas, ele combate, por exemplo, aquela lagartinha, aquele corozinho que você encontra dentro da espiga de milho, né, chamada de Spodoptera frugiperda. É um corozinho, uma lagarta. Essa bactéria Bacillus thuringiensis mata essa lagarta. Então, a função dela, combate de pragas. Terceiro, Clostridium tetani, que causa o tétano, não é isso? Clostridium perfringens, que causa uma doença chamada gangrena gasosa, que é uma ferida que pode levar até a septicemia, ou seja, infecção generalizada e matar o indivíduo. E por último, o botulismo, né? Clostridium botulismo, que causa doença chamada botulismo. Para quem não lembra, o botulismo ele provoca parada, né, do músculo respiratório do diafragma e a pessoa pode morrer por asfixia. Certo, galera? Tranquilos? Beleza, vamos lá. Qualquer coisa, vai parando o vídeo, né, vai anotando, volta, beleza?
Chegamos agora em reprodução. Existem dois tipos de reprodução. Ou ela é assexuada, onde não há variabilidade genética, ou do tipo recombinação gênica, onde há variabilidade genética. Gente, olha aí, ó, divisão binária. É a forma, né, que é bom você marcar aqui, é a forma mais comum de reprodução. É a mais comum. Você pode chamar de divisão binária, você pode chamar de bipartição, ou até mesmo de cissi, lembra? Paridade. Cissi-paridade, bipartição ou simplesmente divisão binária. Cissi-paridade, tá ok? Deixa eu apagar ali. Gente, nessa forma de reprodução, cissi-paridade, nessa forma de reprodução aqui, o que acontece? Deixa eu colocar aqui, cissi-paridade. Se você observar bem, eu tenho aqui na figura A uma bactéria e em verde nós temos o DNA. DNA circular. Primeira coisa, olha lá, ó, o DNA circular duplica. Você viu? Primeira coisa que ocorre é a duplicação do DNA, figura B. Já na figura C, ocorre uma invaginação, tá, do citoplasma. E aí formam-se duas células geneticamente iguais, ou seja, uma é clone da outra. Pessoal, isso leva em média mais ou menos 20 minutos, tá? É a forma mais comum de reprodução bacteriana. Então, ó, põe lá para mim, divisão binária, assexuado. As bactérias apresentam reprodução assexuada por, coloca lá, divisão binária, ou bipartição, ou cissi-paridade. Beleza? É só copiar no espaço aí. Bipartição, divisão binária ou cissi-paridade. Muito bem, então, vamos lá. Nesse processo, a bactéria primeiro duplica o seu DNA e divide ao meio, originando duas novas bactérias idênticas a ela. Como eu disse, uma é clone da outra. Essa é a forma mais comum de reprodução. A outra, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. A outra, aqui é ainda bipartição, né? Uma célula duplica o DNA, sofre invaginação. Geralmente, até por curiosidade, ó, a invaginação ela começa aqui, ó, nessa dobrinha, tá vendo? No mesossomo. Geralmente é aí que começa a invaginação. Tipo de recombinação gênica, olha para mim, são três: transformação, transdução e conjugação. A primeira é transformação. Eu quero que você olhe primeiro e depois a gente preenche tudo, tá? Então nós temos aqui uma bactéria 1, normal, tranquila, tem o seu DNA circular, e por algum motivo ela sofre lise. A bactéria morre, ela se rompe. E aí, olha lá, ó, o DNA fica no ambiente, correto? Fica disperso. Aí, uma bactéria 2, ela absorve o DNA da bactéria 1 que estava no ambiente. Aí o DNA da bactéria 1, olha lá, ó, entra na bactéria 2 e se funde. Olha aí, ó, você tem o DNA da bactéria 2, certo? Com essa parte em azul, que é o DNA da bactéria 1. Então, a fusão do DNA da bactéria 2 com o DNA da bactéria 1 origina uma terceira bactéria, bactéria 3. Então, a bactéria 3 é diferente geneticamente da 1 e é diferente geneticamente da 2. É a 2 que se tornou em 3. Então, de novo, o DNA da bactéria 1 foi para o ambiente, a 2 absorveu, o DNA da bactéria 1 se fundiu com o DNA da bactéria 2 e aí originou a chamada bactéria 3. Isso é chamado de transformação. Então, pegando a tua apostila, já põe lá para mim. Ocorre pela absorção. Escreva a palavra absorção. De moléculas ou fragmentos de moléculas de DNA que estejam dispersas no ambiente, provenientes de bactérias, grifa mortas e decompostas. A célula transformada passa a apresentar novas características genéticas, condicionadas pelo DNA incorporado. Nesse caso, a bactéria 3. Tudo bem? Isso é transformação. Vamos para a próxima? A próxima reprodução que garante a recombinação gênica, olha lá, ó, é a transdução. Essa aqui, galera, ó, depende de um vetor. O vetor é o bacteriófago. Lembra? Bacteriófago é um vírus. Olha o que ele faz. Ele chega na bactéria e injeta o DNA viral. O DNA viral, você pode até perceber, ó, né? Ele está em azul. Esse vermelhinho é o DNA que eu vou chamar de bactéria 1, tá ok? O DNA da bactéria 1 acabou incorporando, né, o DNA viral. Beleza? Você lembra quando eu dei essa aula aqui? Primeiro é a adsorção, não é isso? Ele reconhece a célula e depois ele libera o DNA viral dentro da célula bacteriana. Aí vem a segunda etapa, que é a liberação. Aí a terceira etapa é aquela etapa chamada eclipse, ou montagem, que é quando o DNA viral está se reproduzindo. E por último vem a liberação, ou a lise bacteriana, a bactéria morre. Só que tem um problema, galera, ó, olha esse vírus aqui, ó. Esse vírus aqui, se você observar, olha lá,
dentro dele, do bacteriófago, tem tanto DNA viral, deixa eu pegar aqui e mudar de cor, como também tem o DNA bacteriano, tá certo? Que eu vou colocar em azul aqui, olha lá, ó. Então, do bacteriófago eu tenho o DNA viral e o DNA da bactéria 1, certo? Aí o que acontece? Aí esse vírus, olha o que ele faz. Ele encontra uma outra bactéria, que eu vou chamar de bactéria 2, pode ser? E aí ele injeta um material genético. Que material genético é esse? É o material genético da bactéria 1 mais o do bacteriófago. E aí ele se funde. Bom, aí eu vou ter, olha lá, o DNA da bactéria 2, certo? Eu vou ter o DNA da bactéria 1, vou pintar um pouquinho vermelhinho aqui, e vou ter um outro DNA, que eu vou pintar em verde, o DNA da bactéria 2. Você viu aqui, galera? Ó, fusão de 3 DNAs. O do vírus, o da bactéria 1 e o da bactéria 2. Então agora nós temos uma outra bactéria, que eu vou chamar de bactéria 3. Então a bactéria 3 tem quantos DNAs? 3. O da bactéria 1, o da bactéria 2 e o do vírus, certo? Então eu tive aqui a formação de uma outra bactéria, que não é nem a 1 nem a 2, é a 3. Professor, quem que levou da bactéria 1 para a bactéria 2? Foi o vírus chamado bacteriófago. E quem levou da 2 para formar a bactéria 3? Também o bacteriófago. Certinho? Só toma cuidado, galera. Quando a bactéria se rompe, lembra? A gente chama de ciclo qual? Lítico. Aula de vírus, viu? E quando ela não se rompe, lembra? Você chama de ciclo lisogênico, que é a última imagem que está ali. Então vamos lá, transdução. Transdução consiste na transferência. Escreve lá. Transferência dos segmentos de DNA de uma bactéria para outra, tendo como grifa vetor um vírus bacteriófago. Isso ocorre porque, ao se formar no interior de células hospedeiras, o bacteriófago pode eventualmente incorporar pedaços de DNA bacteriano. Escreve a palavras. DNA bacteriano. Depois de ser liberados e infectar outra bactéria, os bacteriófagos podem transferir a ela os DNAs bacterianos que transportavam. Beleza, galera? Tranquilos? Bem sossegado? Tá? Então vamos lá. Primeiro foi transformação, segundo foi transdução, e agora a terceira que é a conjugação. Bom, gente, das recombinações gênicas é a mais comum. Então, se eu pegar transdução, transformação e conjugação, a conjugação é mais comum. De todas as reproduções, a mais comum qual que era mesmo? Divisão binária. Aqui você tem o DNA circular e tem os fragmentos, tá vendo? Cada fragmento é chamado de plasmídio. Então, como funciona? Gente, bactéria é o seguinte, ó. A bactéria que tem o plasmídio, deixa eu desenhar uma bactéria aqui. A bactéria que tem esse fragmentozinho chamado de plasmídio, você chama de F positivo. Opa, desculpa. Você chama de F positivo. É a bactéria que vai doar o plasmídio. F vem da palavra fertilidade. É a bactéria, entre aspas, macho. E a bactéria que não tem o plasmídio, você chama de F negativo. É a bactéria, entre aspas, fêmea. Inclusive, gente, essa F positivo, tá? Que é a bactéria macho, entre aspas, olha lá, ela tem um canal. Esse canal a gente chama de pili. Fica olhando, depois a gente copia. Eu tenho duas bactérias. Eu tenho a bactéria F positiva, que tem o plasmídio, em vermelhinho aqui o plasmídio. E tem a F negativo, que não tem plasmídio. Então, a que tem plasmídio, F positivo, é doadora. A que não tem, F negativo, é receptora. E você viu que tem um canalzinho? Esse canalzinho, tá, que é da F positiva, está conectado com a F negativa, para transferir o plasmídio. Aí você percebe, ó, essa aqui é a imagem 1. Olha agora a imagem 2, o plasmídio está sendo transferido. Olha a imagem 3, o plasmídio está sendo transferido. Agora olha na imagem 4. As duas bactérias agora têm plasmídio, correto? A F positiva mandou para a F negativa. Depois que ocorre a transferência, elas se separam. E quando elas se separam, dá uma olhada, ó, o canalzinho se rompe. Aí agora as duas têm plasmídio. Então agora as duas são F positivo. Como uma transferiu o plasmídio para outra, isso é chamado de conjugação, certo? Então isso também aumenta a variabilidade genética. Então põe lá para mim. Conjugação bacteriana. Consiste na transferência. Transferência de DNA diretamente de uma bactéria doadora para uma receptora. Pode grifar isso. Através de um tubo de proteína denominado pili. Grifa pili. Olha que imagem linda, galera. Eu tenho uma bactéria transferindo plasmídio para outra. Eu tenho um canal. Esse canal é o que a gente chama de, ao nome, pili.
Professor, tem outro nome? Tem outro nome. Você pode chamar também de, olha lá, fímbria, certo? Pili ou fímbria. Então vamos lá. A capacidade de doar DNA está ligada à presença de um plasmídio, fragmento de DNA, denominado F, de fertilidade. Bactérias portadoras do plasmídio F, denominadas de F positivo, atuam como doadoras. Então, F positivo é a bactéria doadora de DNA. E as que não possuem o plasmídio F, certo? Denominadas de F negativo. Atuam como receptora. Tudo bem? Vamos lá, gente. Praticamente encerrando, mas olha só. Continuando, né? Essa sequência aqui é a mesma que está na tua apostila. Eu ainda estou falando das bactérias, já falei das arqueias, agora estou falando das bactérias ainda. Lembra que eu te falei que a bactéria ela pode ser gram-negativa ou gram-positiva? Vocês vão ver que no final do século XIX, né, um cientista, sobrenome Gram, ele corou algumas bactérias, usou um corante. A bactéria que corava de roxo, violeta ou púrpura, tanto faz, ele chamou de bactéria gram-positiva. E aquela que tinha coloração rosa, ele chamou de gram-negativa. Já você vai entender por quê. A gram-positiva só tem duas camadas, a gram-negativa tem três. Essa, né, gram-negativa, são as mais resistentes. Por exemplo, quais são elas, professor? As bactérias, olha lá, ó, não fotossintetizante, a Escherichia coli que causa desarranjo intestinal, salmonella que causa desarranjo intestinal e a Shigella que também causa desarranjo intestinal. A negativa são as bactérias fotossintetizantes anaeróbicas ou fotossintetizantes com clorofila A. As positivas são bacilos e actinomicetos, bacilos e cocos. Inclusive, coloca para mim aí, ó, estafilococcus. São também gram-positivas, certo? São menos resistentes comparadas com as gram-negativas. E aí temos uma bactéria, pessoal, chamada de micoplasma. Ela não tem parede celular. Eu quero que você grife. Elas são chamadas de PPLO, pleuropneumoides. Para quem não sabe, anota aí, ó, tá? Essas micoplasma, elas causam uma doença chamada pneumonia, fica olhando, bovina. Certinho? Pneumonia bovina. Professor, explica melhor esse lance de gram-positiva, gram-negativa. Então vamos lá. Esquece a apostila. Tá vendo esse cara aí? Esse cara chamava-se Hans Christian Gram, final do século XIX. Ele usou um corante, né? Um corante em laboratório, já tinha microscópio naquela época. Ele fabricou uma cultura, né? Ele pegou uma placa de Petri com produtos orgânicos e começou a fazer uma cultura de bactéria. Depois ele pegou essa cultura de bactérias e colocou numa lâmina de microscópio e fez um esfregaço. E aí ele usou corante, né, violeta e corante rosa. E o interessante que ele observou foi o seguinte: tinha bactéria, olha lá, ó, que ficava toda azulzinha, e tinha bactéria que ficava toda rosinha, vermelhinha. E aí ele foi descobrir, mas por que umas ficam azuis, outras ficam vermelhas? Por quê? Bom, vamos lá. Gente, a bactéria que fica azul, né, com a parede celular azul, elas são chamadas de gram-positiva. Toma cuidado, tá? Vai ter vestibular que vai falar que é cor roxo. Vai ter vestibular que vai falar que ela tem cor púrpura. Como vai ter vestibular que ela vai falar que essa bactéria tem cor violeta, correto? Roxo, púrpura ou violeta, tanto faz. Ela só tem duas camadas. Ela tem essa aqui, que é a membrana plasmática, e tem essa grossa, que é a parede celular. Lembra que eu te falei que a parede celular da bactéria é feita de peptídeo, glicano, carboidratos e proteínas? Pronto, a gram-positiva só tem duas camadas. A membrana plasmática e a parede celular grossa, só duas. Olha agora a gram-negativa. A gram-negativa ela tem três camadas. Ela tem essa, que é a membrana plasmática, lipoproteica. Ela tem essa mais fina comparada com a anterior, que é a parede celular, lembra? Peptídeo glicano. E ela tem uma outra camada. Essa outra camada, tá? A gente chama de cápsula. Professor, mas ela parece com a membrana. Ela sim, ela é lipoproteica, só que ela tem, ó, polissacarídeo, polissacarídeo, polissacarídeo. Tá vendo, ó? Tudo polissacarídeo, carboidratos. Então vamos lá, quantas camadas ela tem? Ela tem uma, duas, três. Então a gram-negativa tem três camadas. E a parede celular é fina, fina. Pelo fato de ter três camadas, comparada com a gram-positiva, elas são consideradas como bactérias mais resistentes, certo? Já a gram-positiva só tem quantas camadas? Duas. Só que a parede celular, ó, pode comparar, ela é grossa, correto? Mas ela só tem duas camadas. Agora toma cuidado, galera. Tem bactéria gram-positiva que é mais resistente ainda do que a gram-negativa.
A maioria das gram-negativas são mais resistentes. Tá? Se ficar roxo, púrpura ou violeta, é a gram-positiva. Agora, se a célula parede ficar vermelha ou até mesmo rosa, vai ter vestibular que vai falar vermelha, vai ter vestibular que vai falar rosa, até rósea, então é a gram-negativa. Então vamos lá. Método de Gram. Em 1884, final do século XIX, Hans Christian Gram, um bacteriologista dinamarquês, estudou e definiu a técnica para, põe lá, corar. Vem da palavra corante. Bactérias, a coloração Gram. O método consiste em tratar as bactérias com dois tipos de corantes. Um violeta, certo? Que é o primeiro caso ali. E outro rosa. Cuidado, hein, galera? Pode ser violeta, púrpura ou roxo, depende do vestibular. Algumas bactérias retêm ambos os corantes e apresentam coloração violeta ao microscópio, enquanto outras perdem o corante violeta, exibindo apenas a cor rosa. Tá? Essa aqui é a gram-negativa, rosa ou vermelha. As bactérias coladas de violeta, essa que você está vendo, são chamadas de gram-positiva. Põe o sinal mais da matemática, gram-positiva. E as que colam de rosa são denominadas de gram-negativo, põe o sinal menos da matemática. Bactérias gram-positivas, de novo nessa imagem, apresentam uma grossa, aí galera, ó, uma grossa parede celular, certo? Bactérias gram-positivas apresentam uma grossa camada de peptídeo glicano, proteínas e carboidrato, tudo junto, peptídeo glicano, em sua parede, enquanto bactérias gram-negativas têm uma camada de peptídeo mais fina, olha aí, ó, uma camada de peptídeo glicano mais fina, envolta por uma segunda membrana, que é aquela membrana de cima, que é a cápsula lipoproteica com polissacarídeos incrustados. São carboidratos incrustados. Tudo bem? Aí você tem as duas imagens, legal. Lá embaixo para fechar. Hans Christian Gram, avançando e aprimorando o método, adicionou ainda outros corantes denominados contracorantes, tá? Como fucsina, básica, safranina. As bactérias contidas no esfregaço podem ser classificadas como gram-positiva, aproximadamente cor roxa, ou gram-negativa, aproximadamente vermelha. Isso dependerá da parede celular da bactéria. Se for estruturalmente grossa, aí ó, grossa, espessa, a coloração será positiva. Se for estruturalmente fina, ou seja, delgada, a coloração será, certo? Será vermelha, será chamada de gram-negativa. Certo, gente? Vermelho ou rosa. Ou até mesmo rósea. Olha que interessante essa imagem. Ó. Positiva de um lado, negativa do outro. Isso é interessante, né, gente? Porque dependendo da bactéria, se ela é positiva ou negativa, você tem noção de que tipo de antibiótico talvez você poderia usar. Né? Qual o antibiograma que eu poderia usar para poder matar ou a bactéria positiva ou a bactéria gram-negativa. Tá ok? E para fechar, cianobactérias. As cianobactérias, gente, elas são chamadas de algas azuis ou algas cianofícias. Elas têm a coloração azul esverdeada. Elas têm um pigmento, pode ter ficocianina, ficoeritrina, caroteno e principalmente clorofila A. Olha essa imagem aqui, ó. Ela tem a coloração azul esverdeada. O professor, alga azul, mas então não devia estar aí, devia estar lá no grupo do reino protista, lá que ficam as algas. Concordo. Só que no reino protista são seres o quê? Eucariontes. E as cianobactérias são seres procariontes. Não tem carioteca. Fazem fotossíntese, professor? Fazem fotossíntese. Só que toma cuidado, tá? Elas não têm cloroplasto, elas têm um pigmento proteico chamado de clorofila. Aí, ó, não tem cloroplasto. Clorofila A é o mais abundante, tá? Grifa clorofila A e escreva. Mais abundante. Caroteno, ficoeritrina cor vermelha, desculpa, laranja caroteno. Ficocianina, azul. Geralmente ela tem esse tom, ó, azul esverdeado. Certo? Podem viver no mar, podem viver em água doce, dos saquícolas ou terrestres. Pessoal, depois dá uma pesquisada na internet, Pernambuco, cidade de Caruaru. Você procura lá na internet que tem uma história real que aconteceu em 1990. Se não me engano, foi 90 ou 91. Depois você digita assim lá no Google, ó. Pernambuco, Caruaru, algas cianofícias. Pronto, só escreve isso. Você vai ver a história de um centro de hemodiálise na cidade de Caruaru, no Pernambuco. O que aconteceu? Eu não tenho certeza, tá? O número. É de 19 a 21 pessoas que morreram todas no mesmo dia. Um caminhão-pipa estava levando água, abasteceu a caixa d'água da empresa.
Aí essa água, ela foi utilizada, pessoal, exatamente para poder abastecer os aparelhos de hemodiálise. As pessoas estavam fazendo hemodiálise aquele dia, né, o sangue entrou na máquina para ser filtrado e retornou, só que a água estava com algas cianofíceas, cianobactérias. Entrou na corrente sanguínea desses pacientes, começou a liberar toxina e as pessoas vieram a óbito. Tá ok? Então, cianobactéria fazem fotossíntese, ótimo para a natureza, mas em contato em grande quantidade na corrente sanguínea pode levar a pessoa a óbito. Tá ok? Pessoal, se você quiser ir no verso da sua apostila, tá? Eu coloquei aqui as principais bacterioses. Eu não coloquei as bacterioses na apostila porque a gente não vai falar de doenças agora. A aula de doença ela vem na apostila 3, mas eu fiz questão de colocar aqui só para a gente dar uma pincelada. Lá na apostila 3 você vai ver a doença, o agente etiológico que é o causador, a forma de contaminação, a forma de profilaxia que é a prevenção e os sintomas, tá? Aqui é só para você já ver, puxa, isso aqui é bactéria, tá? Só para dar uma relacionada rápida aqui. Acne é um problema de pele, antrase é um problema pulmonar. Não precisa escrever isso não, só coloca o nome das doenças. A gente vai ver isso aí na apostila 3. Botulismo afeta o nosso sistema muscular, que ele paralisa. Brucelose, doença que você pega pelo leite contaminado da vaca. Cancro duro é uma doença sexualmente transmissível, só que hoje você fala infecção sexualmente transmissível, tá lembrado? IST. Cancro mole, IST. Cárie, né, causada pela bactéria mutans, doença bacteriana, cistite, infecção urinária, clamídia ou mula, que também é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, uma IST, infecção sexualmente transmissível, cólera, problema intestinal, coqueluche, inflamação na garganta, antigamente era chamada de tosse comprida, difteria, o croup, afeta as amígdalas, que hoje não são mais amígdalas, lembra? Tonsilas, você não tem mais amidalite, você tem tonsilite. Doença pética que provoca úlcera no esôfago, erisipela, problema de pele, escarlatina, pele, febre maculosa, tá lembrado? A febre maculosa é aquela que você pega pela picada do carrapato estrela. Lembra do carrapato estrela? Carrapato da capivara. Febre reumática, né, que ele provoca uma contração involuntária do músculo, né, acentuada. Febre tifoide, que é um desarranjo intestinal. Gangrena gasosa, que eu falei hoje, lembra? Ferida, que pode levar a sepsemia, que é a infecção generalizada. Só não precisa copiar o que eu estou dizendo, só põe o nome das doenças que a gente vai ver isso na apostila 3. Gastroenterite, problema digestório. Gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível. Hanseníase, antigamente era lepra. Impetigo pele, leptospirose, infecção urinária. Meningite meningocócica, né, desculpa, infecção no sistema nervoso. Cancro mole, infecção sexualmente transmissível. Peste negra bubônica, lembra? Né? Pela pulga do rato. Pneumonia, problema respiratório. Salmonela e Shigellose, problemas intestinais. Sífilis, infecção sexualmente transmissível. Tétano, lembra do tétano? Você pega através de objetos contaminados, lembra? Caco de vidro, até mesmo solo, ferro, não é isso? Ele gera uma convulsão, né? Uma contração muscular muito forte. Tifo endêmico e epidêmico, um é pela pulga do rato, outro é pelo piolho. E tuberculose, doença pulmonar. Todas elas você só combate de uma forma, lembra? Antibiótico. Antibiótico é para matar bactérias. Ah, eu tô com gripe, vou tomar antibiótico. Rapaz, antibiótico para matar a bactéria. Certo? Gripe é vírus. Gente, de praxe, exercício de vestibulares. Vamos lá? Esse aqui está na tua apostila. Primeira questão. Vai lá. Bactérias da espécie Klebsiella pneumoniae são capazes de resistir aos fármacos, medicamentos mais potentes para o tratamento de infecções graves. Estão entre, olha lá, os micro-organismos que mais causam infecções hospitalares. Ao caracterizar 48 colunas de Klebsiella pneumoniae de pacientes ambulatoriais com infecção de trato urinário do município de Ribeirão Preto, localizado no sudeste do Brasil, o estudo identificou cepas, né, grupos, com perfil genético característico daquelas que provocam infecção hospitalar. Os resultados aumentam a preocupação sobre a vigilância epidemiológica relacionadas à colonização em pacientes que recebem alta hospitalar. Problema, né? Porque a infecção hospitalar, de repente o paciente sai até do hospital com essa infecção e agrava o quadro dele. A fim de prevenir a ocorrência e a disseminação de infecções bacterianas multiresistentes na comunidade. Tá? A gente contou uma história, né? Aí vem a pergunta. Vamos lá, sobre bactérias, é correto afirmar que as cianobactérias apresentam cloroplasto. Nem vou ler mais. Cianobactéria não tem cloroplasto. Tem clorofila, lembra? Pigmento proteico.
A conjugação bacteriana é um processo de ganho de variabilidade via recombinação entre duas bactérias, doadora e receptora, F positivo e F negativo, que pode promover resistência a determinado medicamento, determinado fármaco. 2 está correto. A parede celular das bactérias tem na sua composição peptídeo glicano. Ok, uma gordura. Opa, peptídeo é proteína, glicano carboidrato. Tem nada a ver com lipídio, tem nada a ver com gordura. Sua principal forma de reprodução é assexuada por brotamento. É assexuada mesmo, mas é divisão binária. Lembra? Bipartição, cisciparidade. Bactérias de várias formas podem unir-se e formar associações coloniais. Destaca-se as colônias de bactérias espiroquetos. Ok. Causadores de tricomonise. Errado. Tricomonise é uma doença causada por protozoário. Tricomona vaginalis é o nome do protozoário. É uma infecção sexualmente transmissível. O material genético é constituído de DNA circular, ok, bactérias, dispersam no citoplasma sem nenhuma membrana protetora, sem nenhuma carioteca. Verdadeiro. 32 mais 2, gabarito 34. Gente, questão sossegada. Questão 5. Estou apostila ainda. Os procariotos atribuídos ao domínio arqueia vivem em ambiente muito extremo, onde poucos organismos conseguem sobreviver. Esses organismos são chamados de extremófilos. Inclui halófilos, lembra? Sal, termófilos, ambiente com temperatura elevada e ácida, e organismos metanogênicos. Metano, né? Sistema digestório de ruminante. Sendo assim, analisa afirmativas a seguir. Arqueias halófitas vivem em águas com alta concentração salina. A 1 está certo. Beleza? Já corta B, já corta C. Arqueias halófitas vivem em fontes termais. Não, halófitas é fonte de concentração salina. Aqui não é halófita, aqui é termófila. 2 está errada. Já cancela a letra E. Arqueias metanogênicas são anaeróbicas, é verdade. Restrita e produzem metano. Verdadeiro. Pântano, né? Vive em pântano, por exemplo. A 3 está correta. Já gabaritou, né? Não é a letra D, é a letra A. Mas vamos confirmar? Arqueias metanogênicas são aeróbicas, são anaeróbicas. Está errado. Vive em pântanos, fontes termais também não, tá? Fendas vulcânicas também não. Pântanos e sistema digestório de ruminantes, por exemplo. Arqueias termoacidófilas vivem em fontes termais ou fendas vulcânicas. 1, 3 e 5, letra A. Questão fácil, hein, gente? E a saideira 7. Apostila ainda. Apostila. Considere as principais características dos domínios. Bactéria, arqueia e eucária. Assinala a afirmação verdadeira. Bactérias são eucariontes. Errado. Bactérias são procariontes, é verdade. Inclui bactérias e cianobactérias. Verdadeiro. Arqueias são procariontes e inclui as arqueias capazes de viver em condições extremas. Verdadeiro. Eucária, nós somos eucariontes, é verdade. Inclui o restante, né? Protista, protoctista, fungo, plantae e animalia. Resposta certa, letra B. Gente, é isso aí. Fechamos aí mais uma aula, não é isso? Reino Monera, correto? Uma aula muito sossegada, tá? E aí, a gente se vê nas próximas aulas aí, tá bom? Reino Monera, já estou preparando aqui para vocês uma aula de protista, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho ao vivo, certo? E protozoários também a gente vai ver na próxima aula. Galera, muito obrigado. É só me chamar aí qualquer coisa para mais dúvidas. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.